Apesar de que o Lúcio Flávio e também a diretoria, eles estão meio assim aéreos, sabe? Anestesiados, talvez seja a expressão exata. Parece que é uma queda de rendimento, mas isso acaba acontecendo não apenas com o Botafogo no jogo de hoje. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e estou aqui em São Januário, na colina histórica, para o canal Antenados na Jogada e torcemos sem parar. Olha, primeiro de tudo, antes de mais nada aqui, se você acha que tem alguma chance real, nesse momento, do Lúcio Flávio ser demitido, na verdade não demitido, né, porque ele é funcionário do clube, ele voltar a ser um técnico auxiliar ou do time B ou do que quer que seja, sub-20 do Botafogo, isso não vai rolar. A diretoria do Botafogo entende que o problema não é o técnico, que é uma soma de fatores. Não discordo completamente não. Apesar de que o Lúcio Flávio, e também a diretoria, eles estão meio assim aéreos, sabe? Anestesiados, talvez seja a expressão exata. Porque eu conversei com dirigentes do Botafogo, conversei ali com o pessoal, de forma em off, ali internamente, e eles falam coisas óbvias, mas não falam com muita contundência, né? Eu perguntei para o Lúcio Flávio sobre a questão física, eu vou colocar aí a minha pergunta e a resposta dele, e para mim sim é isso. O problema do Botafogo, primeiro é físico e depois é psicológico. Na verdade, quase os dois juntos ali, mas muito mais do que tático e técnico, apesar de também serem problemas, o que está puxando, a locomotiva desse problemão todo, dessa queda brusca, dessa montanha-russa vertiginosa do Botafogo de queda de rendimento é física. O Botafogo é um time, ou era um time muito físico, né, e tático, dependia muito do vigor físico. E a campanha no segundo turno realmente é terrível. O Botafogo é o 18º colocado do retorno com 12 pontos em 12 jogos. É realmente inacreditável, cara. É uma diferença muito grande do Botafogo que atropelava todo mundo no primeiro turno. É uma diferença gritante. Nos últimos 4 jogos no Rio de Janeiro, contando esse aqui, que não foi em casa, mas foi em São Januário, no Rio, na cidade do Botafogo, o Botafogo não venceu nenhum. O Botafogo empatou com o Atlético Paranaense e perdeu todos os outros. Perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Palmeiras e perdeu hoje para o Vasco. E pega o Grêmio na quinta-feira aqui mesmo, em São Januário. Realmente é uma situação muito complicada do Botafogo pela questão, e aí sim, fora a física, a questão moral, né? Talvez fosse uma boa colocar um outro técnico, mas que técnico nesse momento? O Cuca? Joel Santana? Tô brincando, né, gente? Joel Santana não tem mais condições. Mas para motivar o elenco, para fazê-los acreditar que é possível. No segundo tempo, o Botafogo não jogou, cara. O Botafogo começa jogando bem, o pior é isso. Contra o Palmeiras, arrebentou o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, foi arrebentado e tomou a virada. Ainda teve a chance de fazer o 4º gol, né? Fazer o 4-1 no pênalti do Tiquinho. Hoje começou o jogo bem, teve 20 minutos ali muito bons, bem melhores do que o Vasco. O Vasco é um time fraco, limitado, mas muito guerreiro. Eu acho que o Vasco não cai, vem falando isso. Vou falar sobre o Vasco já já. Mas não é suficiente. O Botafogo foi deixando o Vasco igualar o jogo, tomou o gol e depois não conseguiu mais jogar. Praticamente não conseguiu mais jogar. À exceção do Tietê, o Botafogo no segundo tempo não conseguiu jogar. Nem Tiquinho, ninguém. Eduardo muito mal, vem caindo de produção de rendimento absurdamente. O Botafogo hoje tem 59 pontos em 31 jogos, tem um jogo a menos. O Palmeiras tem 59 pontos em 32 jogos, um jogo a mais, né? O Botafogo tem um jogo a menos do Fortaleza, fora de casa, que também vem em má fase. Perdeu do Flamengo, perdeu as últimas 4 do Brasileirão. E, cara, 59 Botafogo, 59 Palmeiras, 58 Bragantino, 56 Grêmio, 53 Atlético Mineiro, 53 Flamengo, é o 6º colocado. Eu acho que esses 6 primeiros têm condições de ser campeão, por incrível que pareça, faltando aí 7 rodadas, né? E o Flamengo, quem diria, né, numa situação, num ano horroroso, sabático, pode ser o fiel da balança aí. Pode até ter chance de título, por que não? E pode decidir o campeão, já que o Flamengo enfrenta o Palmeiras já agora na quarta-feira, na próxima rodada, no Maracanã, em casa, e depois também enfrenta mais pra frente o Bragantino. Já era para ter enfrentado, mas o jogo foi adiado. O Bragantino também vai ser no Maracanã, o jogo remarcado aí mais pra frente.
Então, Flamengo com chances, o Bragantino e o Palmeiras brigando ali muito próximos, né? E o Botafogo já pegou o Palmeiras em casa e pega o Bragantino fora de casa, né? O Botafogo joga com o Bragantino lá em Bragança Paulista, no Nabizão. Muito bem, vamos lá. Vamos ouvir aqui a minha pergunta para o Lúcio Flávio, se ele concorda, se ele não concorda sobre a questão física, o desempenho físico do Botafogo que despenca, não é só em relação ao primeiro turno, não. Despenca na própria partida. Vem acontecendo isso e ficou bem claro nos 2 últimos jogos, tanto contra o Palmeiras quanto aqui em São Januário contra o Vasco. Dá uma olhada aí. Antenados na jogada, torcemos sem parar. Oi, Lúcio, aqui, David Sharp, do Antenados na jogada. Me aparenta que a queda do Botafogo, além de mental, é muito física. Não sei se você concorda. E eu não sei, parece que o Botafogo atingiu o ápice físico muito antes do que deveria na temporada. Não sei se você tem essa visão, porque você falou realmente que foi um grande jogo contra o Palmeiras. O primeiro tempo foi um excelente jogo do Botafogo, e hoje você falou que não, mas na minha opinião, os primeiros 20 minutos foram bons do Botafogo. O Botafogo foi dominante, ganhou os duelos, tecnicamente também foi melhor do que o Vasco, mas depois parece que simplesmente parou de jogar. Eu queria saber se você concorda, se é questão física e se dá para preparar isso, reverter isso já para o jogo contra o Grêmio, para essa reta final. Obrigado. Eu acho que assim, a questão física, no jogo contra o Palmeiras nós tivemos um jogador a menos, né? Tivemos que nos desgastar mais, né? Com um jogador a menos que nós tínhamos numa situação final de jogo. E hoje, assim, pelo menos em razão das alterações, e nós sabíamos que corríamos o risco, né, de ter 3 jogadores que há muito tempo não jogavam, e esses sim sentiriam mais. Agora os outros estão caminhando para uma reta final, né? Tem jogadores aí que atuaram mais de 50 jogos no ano, e é por isso que há uma necessidade de nós estarmos também fazendo as alterações, né? Eu acredito assim, com exceção ali dos jogadores que estavam, né, há mais tempo, né? E vou citar aqui Sampaio, Danilo, os demais acabaram, né, dentro do possível, terminando como acho que muitas equipes acabam, né? Buscando ter uma entrega. Óbvio que a partir do momento que você está buscando um resultado, por vezes você se atira mais e acaba permitindo ao adversário muitas vezes te contra-atacar, transitar em cima do teu jogo, e por vezes, né, parece que é uma queda de rendimento, mas isso acaba acontecendo não apenas com o Botafogo no jogo de hoje. Se você perceber, a maioria dos jogos tem ocorrido isso, até pela situação já de ser reta final de ano, desgaste em todos os aspectos, cada um buscando um objetivo, e nós precisamos, como eu falei, né, recuperar toda a condição dos jogadores para nós estarmos em condições de sermos melhores na questão de competirmos e estar buscando, né, novamente essa situação em termos de vitória.